Então já existe, já desde o início da pandemia, as recomendações, né? A gente tem os protocolos e diretrizes, e dentro dessas recomendações, no que trata sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina, não recomendamos o uso. Na verdade, lá a gente deixa bem claro que isso pode ser revisado a todo momento, eu imagino que seja revisado até para recomendar contra, mas na diretriz a gente não recomenda o uso, e se for para ser utilizado, que seja dentro de protocolos de estudo, sabe? Então, a cloroquina, a hidroxicloroquina nunca foi recomendada pela nossa sociedade, e nem por outras sociedades também. Tem a Sociedade de Pneumologia, a Sociedade de Infectologia, também não recomenda o uso da cloroquina. Em relação à ivermectina, como é algo que acabou tendo mais atenção ultimamente, a gente nem discutiu sobre isso nas diretrizes, por não considerar nem a possibilidade da utilização da ivermectina. Então, nem chegamos a comentar. Então, internamente, a gente não recomenda, como na diretriz a gente nem fala sobre ela, a gente não recomenda. Não recomendamos, e nem conheço nenhuma sociedade internacional que faça essa recomendação. Doutor Fernando, a ivermectina ela tem ganhado esse status de, vamos chamar assim, remédio milagroso. As pessoas têm corrido às farmácias de manipulação, utilizando ela como medicamento preventivo. Descartando a possibilidade do uso dela, existem medicamentos hoje dentro do combate ao coronavírus que são mais eficientes, que têm demonstrado eficiência de fato? Olha, para prevenção, assim, para você não adquirir a doença, a única forma de você não adquirir é você não ter contato com o vírus, né? Não existe uma droga que previna. Se a gente tivesse a vacina ela ia já gerar dentro do organismo a gente anticorpo, e se a gente entrasse em contato, o nosso anticorpo já ia neutralizar o vírus. Nós não temos perspectivas, e boas perspectivas em relação à vacina no período próximo, mas ainda não temos. Então, para não adquirir o vírus, prevenção é isolamento, né? Isolamento. Se você não tiver condição de fazer isolamento, e acaba que não é possível fazer isolamento ad eterno, né? Tem que tomar aquelas medidas de precaução, usar máscara, cuidar das mãos, o mínimo de distanciamento social possível. Mas medicamento específico não tem. É bom lembrar que 95% da população que entra em contato com esse vírus, ele evolui da maneira mais branda. Ele acaba sendo um quadro viral brando, com febre, dor no corpo, caso geral, mas não passa disso, e as medicações que a gente orienta são sintomáticos. Naqueles pacientes que precisam de assistência hospitalar, de semi-intensiva ou de UTI, existe também os tratamentos específicos para os pacientes que estão nessa condição, que a gente acaba usando lá, mas não é de maneira preventiva. De prevenção, um remédio que mate o vírus, não existe. Doutor Fernando, pela vivência que o senhor tem também na medicina intensiva, como é que a gente explica muitas vezes a situação de um paciente jovem que anteriormente tinha um bom estado de saúde e acaba indo a óbito, e um paciente mais idoso, tecnicamente mais fragilizado, consegue sobreviver? Há situações que devem ser observadas nesses casos? É uma excelente pergunta, é uma observação que a gente tem feito. De maneira geral, a população mais jovem tem uma evolução mais benigna, né? E a população mais idosa acaba sendo a população mais suscetível a evoluir de maneira grave. Mas assim, não está claro por que aquele jovem que está dentro desse grupo de menor risco acaba evoluindo de maneira mais grave, que a gente percebe que acontece, não tem uma explicação clara, porque a resposta ao organismo dele ao vírus foi uma resposta diferente daquela que a gente esperava, mas sempre lembrar que os pacientes, as pessoas que têm uma risco são pessoas que têm outras comorbidades, né? Então acaba que essas comorbidades elas acabam sendo um fator de risco para uma possível evolução um pouco mais complicada, mas assim, claramente não tá
Não, a gente não entende porque aquele jovem de comportamento atlético acaba tendo uma evolução desfavorável. É bom lembrar que assim, na nossa experiência aqui, local, a gente não tem percebido isso, a gente não tem percebido esses jovens evoluindo de maneira mais grave. A gente acaba vendo relatos aí, ainda fora, não tem assim, os dados específicos, mas realmente a gente entende que tem, mas está mais relacionado à resposta individual do organismo dessa pessoa ao vírus. De modo geral, a população de risco são os mais idosos ou quem tem comorbidades. Doutor Fernando, e quando a gente fala do tratamento, muitas pessoas acreditam ser muito parecidos os sintomas com um resfriado e acabam utilizando medicamentos. Há medicamentos que podem piorar o estado de saúde daquele paciente, eles podem, ao invés de melhorar, trazer algum tipo de problema àquele paciente? Olha, se não tem nada específico em relação à medicação que é contraindicada no uso, né? No uso específico no paciente com coronavírus. No começo falou-se de algumas drogas que associou-se a uma evolução desfavorável, depois foi percebido que não tinha essa associação. De modo geral, realmente como você falou, é um quadro viral, pessoas acabam falando legalmente como se fosse uma virose, né? E que tem essa febre, tem essa dor no corpo. E aí os medicamentos que são indicados são os analgésicos, né? Talvez um antitussígeno, bastante, a medicação para dor no corpo. Não tem uma medicação específica assim, que é contraindicada, por exemplo, na dengue. Né? Na dengue a gente contraindica o AS, né? Mas na Covid não tem essa medicação, clara, contraindicação não. Doutor Fernando, quando nós tivemos os primeiros casos de coronavírus no Brasil, e foi bem próximo ao período de vacinação contra H1N1, as pessoas correram à procura da vacina, talvez como uma esperança de que ela pudesse prevenir. Mas qual é a situação de quem está imunizado contra a gripe em relação ao coronavírus? Olha, são duas doenças distintas, né? E precisam de uma apresentação antigênica distinta. O coronavírus, ele é um vírus que tem as suas peculiaridades, e para nos proteger desse vírus, precisamos de anticorpos específicos contra esse vírus. Já a influenza, o vírus da influenza, ele é um outro tipo de vírus e precisa de anticorpos específicos contra o vírus da influenza. Então, assim, de maneira geral, não tem uma proteção cruzada. Vacinou-se contra a influenza e protegeu contra o coronavírus. De maneira geral, isso não existe. Por isso, a necessidade da produção dessas vacinas. E eu relembro que os estudos estão em fases avançadas. Eu acho que teremos logo em breve a disponibilização dessas vacinas para o uso em massa. Bom, uma outra questão também, aqui no Rio Grande do Norte nós temos a situação de pacientes que estão até em filas de UTI, na capital do estado onde o senhor atua mais fortemente. Qual é a situação hoje de um paciente que necessite de um leito de UTI? Qual é o protocolo para que ele seja alocado para esse tipo de leito? Como é que os pacientes têm chegado à unidade de terapia intensiva no estado no geral, né? Eles vão para as UPAs, nas cidades que tem UPAs, ou vão para os socorros, os hospitais que têm atendimento à população, e aí o colega identifica os critérios de internação de UTI, que são bem específicos, ou critério de internação de UTI, ou em semi-intensivo ou enfermaria. Aqui aqui em Natal, especificamente, as UPAs estão realmente lotadas de pacientes com indicação de UTI, muitos deles entubados, aguardando surgir vaga nos leitos de UTI. É bom lembrar que de março para cá realmente surgiram novos leitos de UTI, mas não foi a quantidade adequada para a grande demanda que se exige durante esse período. Nos hospitais privados também aumentou muito o número de leitos de UTI, de semi-UTI, e ao nosso ver a quantidade adequada de leitos, mesmo sabendo que algumas vezes, pontualmente, alguns pacientes acabam esperando um pouco mais para ter acesso a esse leito. Então, realmente, foi necessário o aumento do número de leitos. No serviço privado está mais ou menos adequado, no público ainda deixa um pouco a desejar.
no processo de tratamento, a intubação é o momento mais, vamos assim, extremo nesse tratamento? É aquela situação que com certeza. Com certeza. A intubação é um momento que o paciente está gravemente hipoxêmico, né, com a saturação, com a oxigenação do sangue bem baixa, e o processo de intubação pode, inclusive, no processo de intubação, baixar um pouco mais. A gente sabe que é um momento que existe uma grande exposição à carga viral, e realmente é um momento tenso, mas as equipes que a gente tem observado se prepararam muito bem para, quando necessário, intubar os pacientes da maneira mais segura, tanto para o paciente como para os profissionais que estão executando a intubação.